com o desembargador Antônio Carlos Esteves e hoje contando com a ajuda preciosa da administradora Zilma Ferreira, que também está compondo aqui a nossa mesa. E o entrevistado dessa segunda hora é um representante do povo do Rio de Janeiro na Câmara dos Vereadores, é o vereador Jefferson Moura, com um currículo riquíssimo. Ele é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E nós estávamos falando no início do programa aqui sobre direitos humanos, sobre o projeto de inscrever 1000 escolas com os direitos humanos. Então é muito bom aqui que o senhor já seja um dos acionistas, entre aspas, né, desse projeto, já que o senhor tem a responsabilidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos. Então nós precisamos, o senhor que é da Rede Sustentabilidade, é sociólogo, né, professor, agora também é um requerente da instalação da CPI das Olimpíadas, né? Estamos numa fase aí de tantas descobertas ruins, tantos desvios de conduta, desvios de verba, a população empobrecida, os aposentados sem receber salário, as escolas paradas pela greve dos professores. Estamos numa situação caótica. Então, em muito boa hora, o senhor teve essa iniciativa de instaurar a CPI das Olimpíadas, que mais uma vez foi rejeitada pela Câmara, que teve que engolir uma obrigação via justiça, que o senhor não deixou por menos, foi a justiça, e a justiça falou que isso é de direito. O que é de direito? Direito que a população do Rio de Janeiro, a população do Brasil, saiba como o dinheiro da Olimpíada está sendo gasto, né? O senhor também é um dos defensores, um dos ícones da redução da maioridade penal, ou seja, contra a redução da maioridade penal. Tem feito audiências públicas, tem feito publicações se posicionando radicalmente contra a redução da maioridade penal. E o senhor que acompanha de perto a situação de risco do jovem negro, né? Todas as estatísticas apontam que a mortandade, a violência, os assassinatos são direcionados para jovens negros e pobres. Por isso, a Senzala precisa estar nesse próximo domingo, às 9 horas, cantando hinos da democracia na Avenida Atlântica, porque quando a Senzala descer, a classe média vai tremer. É isso que nós esperamos no próximo domingo. Mas o poeta não sou eu, o poeta é o desembargador Antônio Carlos Esteves, que ele costuma saudar os nossos convidados com uma poesia, e é assim que ele vai saudar o senhor vereador Jefferson Moura. Horas quintas, de manhã já quente, tudo que está a te fazer mal, há de logo passar certamente. Não completamente, neste igual inalcançável que jamais virá, que já não virá, infelizmente. Não se trata de alta gente, a quem não falta luz vespertina ou a água das primeiras horas. Você pode nem me ver, nem saber, mas alguém está por mim e por você. Vou te apresentar ao teu direito, que parece estar tão longe de ti. É meu ofício, é minha missão. Bom dia, ouvinte. Bom dia, ouvintes. Bom dia, vereador. Olha só como o nosso poeta caprichou na sua saudação. E muito bem-vindo, vereador Jefferson Moura. Os nossos microfones do Encontro com a Justiça estão à sua disposição. Bom dia, querido desembargador Ciro Darlan. Bom dia, desembargador Antônio Carlos Esteves. Que lindo poema. Muito obrigado. Ser saudado assim. Bom dia a todos os ouvintes. Aqui falava representante de um projeto belo, Ivepar. Perdoe, era a nossa amiga Zilma. A Zilma, claro. Eu cheguei aqui
no estúdio correndo com essa imobilidade urbana da cidade do Rio de Janeiro. Peguei boa parte da fala aqui da Zilma, mas não podemos ser apresentados. Já vim direto aqui para a mesa para essa roda de conversa aqui belíssima, né? Esse encontro com a justiça, uma iniciativa muito importante e, mais do que nunca, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, encontrar a justiça e assumir, né, o ofício aí da esperança. Isso é muito belo. Muito obrigado. Vereador, as pessoas pouco conhecem sobre a atuação do vereador. Muita gente diz, o vereador só serve para dar medalhas, para dar honrarias e tudo. Qual é a atividade de um vereador? O senhor, que é um vereador que tem aqui em seu currículo já a aprovação de pelo menos 10 leis ordinárias. Que tipo de leis são essas? Qual é a que serviço o senhor coloca o seu mandato? Querido Ciro Darlan, na verdade, eu diria que depois da Constituição de 88, e nessa luta por regulamentar, né, desde o Sistema Único de Saúde, as políticas de assistência social, as políticas de educação, né, o Parlamento Municipal, ou seja, o Legislativo Municipal, ele tem um papel que precisa ser abraçado pela sociedade civil, precisa ser abraçado pela cidade, por aqueles que vivem em suas cidades com um pouco mais de responsabilidade. É verdade que, em geral, os parlamentos municipais, as câmaras municipais, como regra, não contribuem muito para aproximar as pessoas, se mantêm distantes e, se possível, mais calados e o mais distante da luz, né, de forma a que o seu cotidiano, o seu dia a dia tenha pouca evidência. Eu digo isso por quê? A Câmara Municipal é o equivalente, no âmbito da cidade, do que o Congresso Nacional representa para a República Brasileira, para o país, né? No entanto, os debates, né, e é na Câmara Municipal que os debates de implementação de políticas públicas no âmbito do município se dão, tanto na formulação de leis, projetos, no regramento da cidade, no regramento do convívio no espaço público da cidade, na definição de políticas urbanas, os rumos e as referências de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro na sua política urbana, onde se constrói, qual é o parâmetro, se aqui se é possível acabar com uma região outrora rural, como era parte da região de Jacarepaguá, da freguesia, por exemplo, há 30 anos atrás, estabelecer prédios em praticamente todas as áreas, independente da infraestrutura, se vamos preservar áreas de proteção ambiental, áreas verdes da cidade ou não, se vamos construir à beira das lagoas, quais serão as políticas em termos socioambientais, em termos de saneamento básico, como é que se cuida das nossas crianças, o quanto se investe em educação numa cidade como a cidade do Rio de Janeiro, se teremos educação integral, em horário integral, integral do ponto de vista da formação humana, pedagógica, mais ainda, como se aplica os recursos, e boa parte dos recursos que nós, enquanto cidadãos, aqueles que trabalham, moram e vivem na cidade, geramos e são recolhidos para os cofres municipais. Tudo isso passa ou pela regulamentação, no sentido de aprovar leis, ou formular leis, e pela fiscalização daquilo que o prefeito, que o executivo municipal exerce na aplicação desses recursos, na qualidade, na forma, na qualidade das políticas públicas que são aplicadas ou deveriam ser desenvolvidas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro ou em qualquer outra cidade. Mas, infelizmente, como regra, os vereadores preferem, não é, fechar os olhos, colocar uma venda, não formular leis para a sua cidade, não acompanhar aquilo que os executivos, que os prefeitos propõem para as suas cidades, e muitas vezes se apresentam como aqueles que inauguram a pracinha, se colocam como aqueles que são os responsáveis por asfaltar a rua, se colocam como aqueles que são os responsáveis por burlar o sistema, o regramento do sistema de saúde, conseguir consultas gratuitas, passar à frente de uma pessoa que está há meses ou anos esperando por uma cirurgia no decadente sistema de saúde nas cidades, como regra, com raríssimas exceções. Em geral, os vereadores acabam trocando o exercício legítimo, o que deveria, aquilo que está preconizado na nossa Constituição, na lei orgânica do município, que é a atividade da fiscalização, da autonomia, da independência entre os poderes, e trocam isso, fecham os olhos, rasgam a Constituição brasileira para
colocar o seu mandato a serviço exclusivamente dos interesses dos prefeitos, do Executivo Municipal. Muitas vezes, inclusive de maneira não republicana, trocando o seu voto por cargos na administração pública, trocando seus votos, muitas vezes, por vantagens pessoais, quando autorizam que uma grande empreiteira, um grande empreendimento empresarial aconteça numa área sem respeitar parâmetros urbanísticos determinados, sem respeitar o impacto que isso vai gerar na mobilidade, no trânsito daquela região, sem respeitar o impacto ambiental. Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, agora as Vargens, né, Vargem Grande, Vargem Pequena, são exemplos mais recentes disso na cidade do Rio de Janeiro. E se a gente olha para o conjunto do Brasil, isso não é, infelizmente, exceção, é quase que a regra. Então nós temos um grande desafio, buscar exercer um mandato que esteja, digamos, de acordo, antenado, um compromisso, não é, com o que preconiza a nossa Constituição, com o que determina a nossa lei orgânica, com o mínimo de independência, de postura ética, que é uma obrigação, não é, para todos nós, é um desafio. Conseguir aprovar projetos hoje nessa Câmara do Rio de Janeiro é um grande desafio. Né? Vereador, o senhor está falando que nós estamos num micro espaço social, de função pública, que retrata exatamente o que está acontecendo no macro, na União, no país como um todo. Quer dizer, os representantes do povo são pessoas comprometidas com interesses que não são propriamente do povo. É fácil o senhor instaurar uma CPI para apurar a responsabilidade das Olimpíadas na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro? Não, querido Ciro Darlan, não foi fácil, não está sendo fácil. Na verdade, essa batalha ainda está em curso. Aqui, nesse programa, nesse encontro com a Justiça, vale a pena ressaltar que, nesse momento, só está sendo possível o trâmite para instalação da CPI graças a um encontro com a Justiça na cidade do Rio de Janeiro. A 7ª Vara de Fazenda Pública, o juiz, o doutor Luciano, foi uma semana de tantas batalhas, né? O doutor Eduardo Antônio Klausner, juiz titular da 7ª Vara de Fazenda Pública, nos concedeu uma liminar, inclusive uma bela peça, onde ele resgata aqui a farta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e resgata o que prevê a Constituição da República Brasileira, em que a CPI, a investigação, ela é uma obrigação do Parlamento. É um instrumento a ser utilizado para a fiscalização de recursos públicos. Isso, por si só, deveria ser algo mais usual e mais corrente no âmbito não só da cidade, do Estado, mas como instrumento de fiscalização pública do Legislativo em relação à qualidade do gasto feito pelo Executivo, em relação ao gasto feito pelo Executivo. É um instrumento para dar transparência. É que os prefeitos, governadores e outros mais deveriam ser os primeiros, na verdade, a apoiar as comissões parlamentares de inquérito. Quem não deve, não teme, né? No entanto, aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, isso tem sido uma grande dificuldade, Vereador, nós estamos vendo a nível nacional que, graças ao funcionamento livre das instituições, estamos vendo a Procuradoria da República, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, atuando amplamente e fazendo toda essa reformulação política e que nós apoiamos plenamente e louvamos a iniciativa e o livre funcionamento dessas instituições. Mas aí a gente pode concluir que essas mesmas instituições, Ministério Público e Polícia, não estão funcionando na cidade do Rio de Janeiro? O senhor vai responder essa pergunta depois do nosso intervalo.